Porém, professor, o senhor tinha me dito que tinha um vídeo que o senhor gostaria de publicar aqui antes, né? Apresentar antes, que eu posso colocar na tela para quem está acompanhando ver. E então, supondo que já tenha aparecido, poderia comentar o vídeo do Papa? Sim. É um pronunciamento do Papa Leão XIV, está no site do Vaticano, do Vatican News, e todos podem conferir lá também, porque tem todo o texto na íntegra, né? E também tem as imagens, né? Uma conferência que foi filmada. E nesta conferência, ele cita, né? É uma conferência dirigida a um congresso em Chicago. E ali ele cita toda essa construção cabalista, não é? De retificação do mundo. Então é preciso melhorar o mundo, né? Melhorar o mundo no sentido de criação. É preciso reordenar o mundo, a criação do mundo. E ele fala explicitamente, ele usa o termo cabalista da cabala de Isaac Luria, né? De retificação do mundo, que ele chama de Tikkun Olam. Então eu gostaria que pedir ao Luiz que colocasse, né, esse trechozinho no início desse nosso podcast aqui, para que os senhores tenham uma noção clara de tudo aquilo que a gente vai falar, como está relacionado ao Tikkun Olam. A paz esteja convosco, saudações de Roma, com grande alegria, me uno a vocês em Chicago, onde a Fundação Les Tourneras nos reúne para a caminhada anual pela vida contra a esclerose lateral amiotrófica. Horas é um encontro de muitas pessoas. Primeiramente, quero expressar minha admiração e gratidão aos pesquisadores e cientistas presentes aqui. Nossos irmãos judeus nos dizem, um dos grandes projetos de Deus para a família humana é completar e aperfeiçoar a criação muito boa que nos foi dada. Tikkun Olam. Perfeito. Então, supondo que eu já tenha posto agora na edição, né? Eu poderia comentar, efetivamente falando as implicações, né? Porque este termo é muito hermético para o público em comum. Eu acho que é por isso que o Papa pode falar isso de um modo até tão escancarado, porque para a maioria das pessoas, Tikkun Olam não é nada. Porém, poderia explicar, então, afinal, o que é este termo e a importância deste vídeo? Esse termo está relacionado à ideia messiânica judaica. E a ideia messiânica judaica, né, encontrada tanto no Talmud quanto de forma mais esotérica na Cabala, e principalmente a partir de Isaac Luria e depois com o movimento do Hassidismo, a partir do século XVIII, né, refere-se a essa dialética entre bem e mal. E portanto, nessa era messiânica, segundo o Tikkun Olam seria, né, o momento da retificação do mundo, da reorganização do mundo, da purificação do mundo, já que a crise do mundo se dá não pelo pecado original, conforme a doutrina católica ensina, mas por uma queda da divindade. E essa queda da divindade a cabala luriânica chama de Tzim Tzum. E a solução para essa queda da divindade vai se dar no final dos tempos com o Tikkun Olam. E para que haja o Tikkun Olam é necessário que haja primeiro um movimento de degeneração acentuada e provocada para que se viva o pecado de tal maneira que seja necessário a vinda do Messias. Ah, perfeito. Ou seja, mesmo, e algo interessante, porque do mesmo modo que a gente vê, por exemplo, a New Age, que é mais à esquerda, e o perennialismo, que é mais à direita, a gente também nota, professor, só para fazer uma pequena digressão, porém um comentário que eu creio que seja interessante, que cabe, é que nós vemos que, seja para um lado, seja para o outro, nós temos termos que na realidade são idênticos no fundo. E eu acho que seja a mesma coisa, porque peguemos, por exemplo, esse jovem que assassinou agora o Charlie Kirk, né? Ele provavelmente era ligado justamente a esse movimento Antifa, e então ele é um partidário, por exemplo, do movimento, não é, de transexual, a princípio. Sim. E eu digo isso por uma razão. Porque estes são movimentos de um caráter explicitamente esquerdista, porém explicitamente também aceleracionista. Porém, se nós procurarmos, por exemplo, a Wotton Offen e todos esses movimentos de direita, eles também são aceleracionistas, que é o que o Évola dizia de cavalgar o tigre, ou seja, que é preciso que nós aceleremos a decadência do mundo para chegar no fim da idade atual, idade das trevas, e chegar... Chama de Kali Yuga.
Isso, e chegar então à idade de ouro, né? É como se a gente chegasse no final para dar o reset, e o reset ele retorna, né? Perfeito. Muito interessante isso aí, porque a gente vê como esses dois movimentos vão convergindo, né? Vão convergindo. O professor Orlando Fedeli fazia uma leitura mais ou menos parecida com isso, né? Entre o confronto entre panteísmo e gnose, que se dá sempre em determinado momento da história com um resultado catastrófico. Ele chamava de curto-circuito da história. Do ponto de vista que nós estamos analisando aqui, a gente pode ver como, de fato, essa leitura que o professor Orlando Fedeli fazia faz sentido, né? Mas nós estamos agora expandindo um pouco mais isso para que vocês entendam em que ponto que nós estamos. Então, é verdade que a nova direita, a direita perennialista, ela também, de alguma maneira, ela procura acelerar esse processo de decadência que eles chamam de fase final, né, do grande Manvantara, que seria o Kali Yuga. Então, é necessário que haja esse processo de destruição para que haja um retorno à Era de Ouro, ao princípio, né, do grande ciclo. E, por outro lado, o New Age e os globalistas atuam também da mesma maneira, promovendo o pecado, a sodomização do mundo, para acelerar esse processo, para que haja a correção do mundo, né? O Tikkun Olam. Então, vejamos, voltamos ali para o princípio do Tikkun Olam, como nós dissemos no início da nossa conversa. É necessário promover uma desordem tal no mundo que provoque a vinda do Messias. Exatamente. Então, nós temos aqui, né, um movimento globalista capitaneando as esquerdas do mundo e, em última instância, também, por princípio mais profundo, a própria direita, tá certo? Com relação à utilização da questão sexual como ferramenta de controle de revolução para enfraquecer o inimigo. Quem são os inimigos é a civilização cristã. É isso que eles querem destruir. E por isso eles fazem essa divisão para fazer e forçar esse choque. Então, de um lado, você tem essas pautas globalistas promovendo, né, todo o sistema contra a natura. E, inclusive, como o senhor toca em religião, a gente pode se lembrar aqui do caso recente que aconteceu na igreja anglicana e na igreja veterocatólica, os dois na Inglaterra, né? De que eles passaram inicialmente a ordenar mulheres, e depois disso, passaram a ordenar mulheres abertamente LGBT. É o que ele quer fazer na igreja católica também. Exatamente. Na igreja católica, eles olha, uma coisa terrível que o Papa Leão XIV disse nessa entrevista que ele deu. Ele disse o seguinte, isso está para quem quiser ver, ele disse o seguinte: as pessoas querem que nós mudemos a doutrina para depois que se mude depois o comportamento das pessoas. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que lutar primeiro o comportamento e aí sim a gente muda a doutrina. Isso o Papa Leão XIV dizendo. Primeiro muda o comportamento, muda as atitudes e depois Muda a doutrina. E ele diz isso quando ele está sendo perguntado pela questão LGBT. Como é que a igreja vai tratar a questão LGBT? Então fica todo mundo comemorando quando ele diz assim, não, a doutrina da igreja não vai mudar com relação a isso. Mas o que ele disse na verdade? Ele não disse só isso. Ele disse que a doutrina da igreja ela só vai mudar quando primeiro mudarem as atitudes das pessoas. Então vai mudar a doutrina da igreja, sim, mas primeiro tem que mudar a atitude. É preciso fazer com que as pessoas primeiro aceitem o pecado contra a natureza como não sendo pecado, mas como sendo uma questão ontológica, um direito de ser Isso. deles, entendeu? E quando as pessoas aceitarem isso, aí a igreja está preparada para mudar a sua doutrina.